Oi, gente! Aqui é a Maíra da Pituca Sapeca e eu trouxe para vocês essa carteira com um trabalho em meshwork. O que é o meshwork? É esse trabalho aqui trançado que a gente pode fazer com fitas, com tecido, com renda. Olha só que bonito! E olha como essa carteira é linda aqui dentro. Ela tem divisórias para cartão, para cédula, para um bolso de zíper para miudezas e vai ser bem legal de fazer. Nessa primeira aula, a gente vai fazer a parte externa da carteira, que é essa parte do meshwork. E na próxima aula, a gente completa a carteira com a parte interna. Nós vamos escolher, então, 3 cores de tecido. Eu escolhi um rosa, um verde e um de fundo aqui, mais pro pérola. Cortar faixas pela largura do tecido de 4,5 centímetros, costurar num tubo e desvirar e passar com a costura centralizada. Essa é a parte mais demorada do nosso trabalho. Depois que a gente tem as faixas prontas, vai rápido. Guarda um pouquinho as faixas, porque nós vamos pegar e riscar em um filter um retângulo de 33 por 24. É importante aqui cortar o filter com uma margem grande, além desse retângulo que vai ser a área de trabalho, porque a gente vai precisar enxergar as nossas linhas. Nós vamos, com a régua e lápis, marcar o prolongamento desse retângulo até o final do nosso filter, porque é importante aqui que a gente corte o filter com uma borda, para a gente poder enxergar onde que a gente tem que ir com as nossas faixas do meshwork. Que depois esse retângulo que a gente fez, ele vai ficar embaixo das nossas faixas. Então, é importante a gente marcar para fora dele, para a gente conseguir enxergar mais ou menos aonde que ele tá. Marcamos o retângulo. Agora, nós vamos fazer uma marcação de ângulo de 60 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que o meu ângulo de 60 graus fique aqui pra dentro do nosso retângulo. Então, eu quero que isso aqui tenha um ângulo de 60 graus. Deixa eu desenhar aqui, ó. Quero que aqui quero que aqui tenha um ângulo de 60 graus. Então, eu venho com a minha régua ela começa no 90. Então, eu vou alinhar a linha do 30. Se a sua régua começa com 15, você alinha a linha aqui do 60. Então, olha só, eu alinhei a minha linha de 30, ó, em cima da minha lateral do retângulo. Então, eu tenho 15, 30, 45, 60 graus, que é o que eu quero. Então, eu vou fazer traçar uma linha aqui no meu ângulo de 60 graus. De fora a fora, ocupando todo o espaço do meu filter. E a partir dela, eu vou fazer algumas paralelas, sem muita medida, para eu ter várias linhas de referência em todo o meu trabalho. Então, vou fazer mais uma aqui. Uma aqui mais para baixo. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, marcando o ângulo de 60 graus também. Para não me confundir, eu vou pegar um lápis de cor de outra cor.
E vou fazer exatamente a mesma coisa aqui, ó. Alinho a linha do ângulo de 30 com a lateral do meu retângulo. Então, aqui eu tenho, ó, 15, 30, 45, 60 graus. E vou traçar uma diagonal aqui no ângulo de 60 graus. E vou fazer algumas paralelas para eu poder ter várias linhas de referência. Para esse trabalho, é legal vocês terem uma base que dá para enfiar alfinetes, onde a gente vai prender esse filtro. Então, ou uma placa de isopor, ou um pedaço de EVA grosso. Aqui, eu peguei o quadro de cortiça do quarto da minha filha, peguei emprestado. E vai servir do mesmo jeito. Então, aqui a gente já terminou de riscar as nossas diagonais em 60 graus. E agora, eu vou pegar os meus alfinetes e vou prender esse filtro na minha base. Então, a gente vai precisar de bastante alfinete. Não precisa ser o alfinete de costura, pode ser qualquer alfinete, porque eles vão servir só pra gente segurar mesmo, não é pra gente levar o tecido pra máquina. Então, eu estico bem o meu filtro, prendo ele com os alfinetes. Pronto, a nossa base está preparada. Então, eu vou pegar primeiro a minha cor escura, que eu escolhi ser o verde. E eu vou preencher todo o meu retângulo de 24 por 33 com essas faixas na vertical, tomando cuidado da nossa costura ficar para baixo. Então, eu venho aqui e prendo essa faixa com alfinete no começo e no final. Uma barriga. Vou colocar a segunda bem do lado, não deixa espaço, coloca ela bem junta aqui uma da outra. E é importante deixar uma folga aqui, passando um pouco da nossa linha do retângulo, para depois a gente poder fazer o acabamento bem feito e não faltar faixas. Então, primeira parte, colocar as nossas faixas escuras na vertical. Então, aqui a nossa base do trabalho está pronta. Todas as faixas verdes na vertical. O que eu vou fazer agora? Com a ajuda de um passador de elástico ou de um alfinete, eu vou pegar a minha faixa vermelha, meio rosa aqui. Vou chamar ela de faixa vermelha, tá bom, gente? Então, eu vou ter que colocar essa faixa seguindo aqui, ó, da direita para a esquerda, essa inclinação da linha diagonal que a gente fez de 60 graus. Então, é por isso que a gente traça elas para fora do nosso retângulo, para a gente conseguir enxergar. Então, eu vou ter que colocar ela nesse sentido aqui, da direita para a esquerda. Como que eu vou colocar essa faixa? Eu vou seguir uma regrinha de passa embaixo de 2 em cima de 1. Embaixo de 2 em cima de 1. O que é isso? Olha só,
passei embaixo de 2, vou passar em cima desse. Venho aqui, passo embaixo de 2, em cima do próximo. Embaixo de 2, em cima do próximo, e vou assim até chegar do outro lado, ó. Em cima de 1, embaixo de 2. Em cima de 1, embaixo de 2. Em cima de 1, embaixo de 2. E aí, eu vou alinhar essa minha primeira fita com aquela diagonal que a gente riscou em 60 graus. E vou prender ela aqui. No começo e no final. É sempre bom ir ajeitando as faixas, porque a hora que você mexe para passar, elas saem um pouquinho do lugar. Então, ajeita, deixa elas no lugar de volta. E aqui está a nossa primeira faixa. Eu vou pegar agora a nossa segunda faixa, da mesma cor, do meu vermelho aqui. E nós vamos passar paralelo a essa também, ó, seguindo a nossa inclinação de 60 graus. Não é embaixo de 2 em cima de 1, embaixo de 2 em cima de 1? Isso mesmo. Só que se eu fizer a mesma coisa, olha só o que vai acontecer. Essas faixas vão ficar uma igual a outra. Não é isso que eu quero. Eu quero que esses losangos aqui, que eles fiquem, que eles formem uma linha, uma sequência. Então, onde tem que ser o meu próximo losango? Aqui nessa faixa. Então, eu vou começar aqui, ó, embaixo de 1, em cima de 1. E aí, depois eu continuo. Embaixo de 2, olha só. Aqui ele já tá no lugar, ó. Então, aqui eu continuo. Embaixo de 2, em cima de 1. Embaixo de 2, em cima de 1. Embaixo de 2, em cima de 1. Toma cuidado para ela não girar, para a costura ficar para baixo. Em cima de 1. Embaixo de 2. Em cima de 1. Embaixo de 2. Em cima de 1. E aqui embaixo de 2. Ajeito ela. Coloco ela bem do lado da outra. E vou prender de novo aqui no começo e no final. Então, ela também está seguindo a nossa linha de 60 graus. Pego mais uma. Onde que eu vou começar ela? Olha só, aqui a gente tem que ter uma sequência, não é? Então, onde que tá o próximo paralelogramo? Aqui. Então, eu vou começar por cima aqui. Em cima de 1, embaixo de 2. Em cima de 1, embaixo de 2. Em cima de 1, embaixo de 2, 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 e aqui ele vem pra cima. Ajusto ela, prendo no começo e no final, ajeito ela bem pra ela ficar, todo mundo ficar no lugar. Interessante é que essas pontas aqui, elas fiquem bem justas uma da outra, ó, não fique longe assim, ó, o paralelogramo. Tá vendo? Aqui tá longe? Tem que ficar justa, uma faixa bem justa com a outra.
Tá fazendo um trançado aqui. E a próxima? A próxima, vamos ver onde que tem que estar o nosso paralelograma, ó, losango. 1, 2, 3, é aqui. Então, aqui ele tem que passar por cima. Então, eu passo aqui embaixo de 2 e passo ele por cima, ó. E assim eu vou até completar toda a área do nosso trabalho, pra cima e pra baixo. Finalizada a nossa cor vermelha, agora a gente vai ter que vir pelo outro lado. Então, a gente fez com a cor vermelha, da direita para a esquerda, seguindo a diagonal dos 60 graus que a gente tinha riscado. Agora, a gente vai ter que vir pelo outro lado com a nossa cor branca, o tom neutro, né? Que no meu caso aqui é perolado. Para ficar mais fácil, para não ficar entrando com a minha mão esquerda, porque eu sou destra, eu vou virar todo o trabalho para eu poder entrar por esse lado, com a mão direita. Outra coisa legal de se fazer, aqui a gente já tá quase não vendo mais as diagonais que a gente riscou. Então, para ter certeza da inclinação que a gente vai colocar a nossa faixa, pega um resto de faixa que sobrou dos primeiros passos e acerta ela aqui, ó, só para ter certeza da inclinação. Deixa eu colocar aqui que acho que tá mais fácil de ver para mim. Então, é nessa inclinação que eu vou ter que entrar com a minha branca. Então, eu vou pegar a branca, a clara, né? E vou entrar aqui. E o que que eu vou fazer? Vocês estão vendo que tem um vermelho, um verde e um vermelho. É embaixo desse grupo de 3 que eu vou passar a minha faixa. Então, eu vou passar aqui, ó, embaixo. Vermelho, verde, vermelho. E vou sair com ela do outro lado. Tem um outro grupo, ó, vermelho, verde, vermelho. Eu passo embaixo desse também. Arrumo ela sempre com a costura para baixo. Outro grupo, vermelho, verde, vermelho. É sempre arrumando, com calma, se divertindo, prestando atenção, pro trabalho ficar bonito. Aqui deu uma enroscada no meu. Próximo grupo, ó, vermelho, verde, vermelho. Eu vou passar embaixo dos 3. Tirar essa aqui, vermelho, verde, vermelho,
vermelho, verde, vermelho. Aqui já fica um pouco mais difícil de passar, porque tem várias fitas, vários alfinetes. Ó. E aqui tem mais um vermelho que sobrou. Arrumo ela e vou prender de novo no começo e no final, como a gente fez com as outras. Então, vamos passar agora a segunda faixa. Então, mesmo movimento. Passa embaixo dos bloquinhos de vermelho, verde, vermelho. Ó, vermelho, verde, vermelho. Seguindo a inclinação de 60 graus que a gente desenhou. E paralelo à faixa que a gente acabou de passar. Ó, vermelho, verde, vermelho. Vermelho, verde, vermelho. E vai arrumando. Vermelho, verde, vermelho. E aqui eu já posso até ir aproveitando os alfinetes que eu já tinha colocado. Não precisa colocar mais alfinete. Ó. Arruma bem. Vê se não tem nada torcido, dobrado, se a costura tá pra baixo. E termina aqui do outro lado. Vamos para a próxima. Passar isso aqui para mostrar para vocês uma coisa que é importante prestar atenção, para ver se vocês... Opa, encheu aqui no alfinete. Para ver se tá certo o desenho. Vamos lá. Passar essa aqui. E aí eu já mostro para vocês. Prender a pontinha dela aqui para ela não escapar na hora que eu puxar. O que vocês têm que prestar atenção? Aqui a gente não viu se os paralelogramos estavam formando uma linha contínua para ver se estava certo, no vermelho.
Aqui no branco, ó, esses paralelogramos formam uma horizontal, um encontrando a ponta com o outro, ó. Esse é uma das coisas para vocês verem se tá certo. Está passando no lugar certo mesmo. E depois de passar, acho que mais uma vai dar para ver melhor. Mas aqui vocês já começam a enxergar o cubo, ó. Vamos passar mais uma. Pra ver se dá para enxergar um pouco melhor o que eu tô falando. Deixa eu ver onde é. Olha só, tá vendo os cubos se formando aqui? Então, se vocês estão com essa percepção aqui dos cubos, é porque tá certo? É porque tá certo. E aqui, ó, horizontal, uma pontinha na outra. Então, agora é só passar por cima e para baixo pra gente terminar o nosso meshwork. A parte de fora da nossa carteira. Aqui está o meshwork finalizado. Nós temos que tirar agora o trabalho da nossa base de cortiça ou de isopor. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ir pegando com cuidado, tirando o alfinete da nossa base e alfinetando apenas o tecido no nosso filter. Para que tudo fique no lugar e a gente possa tirar
da nossa base para poder trabalhar com ele. Então, é só ir tirando os alfinetes, recolocando com calma, prendendo tudo no lugar e liberando o nosso filter da base de cortiça. Depois da gente tirar da nossa base, ó, agora ela tá solta. Depois de tirar da nossa base, a gente vem com uma caneta que apaga ou com giz e nós vamos marcar por cima mesmo aquele nosso primeiro retângulo que a gente tinha riscado embaixo, de 24 por 33. Então, por isso que é importante também a gente ter deixado a marcação do nosso retângulo para fora, para a gente poder enxergar. Então, a gente vem, risca o nosso retângulo. E nós vamos passar, para prender tudo isso, uma costura, um fio de cabelo para dentro dessa linha. Então, seguindo essa linha, a gente passa uma costura. Então, a gente vai marcar todo o nosso retângulo e passar uma costura, prendendo tudo isso no lugar. A gente se livra desses alfinetes e consegue seguir para a próxima etapa. Já passei a costura aqui, então, na nossa linha do nosso retângulo e só falta refilar para a gente poder ter a parte externa da nossa carteira. E vocês vão cortar um pouquinho para fora da costura que a gente fez. Pega uma tesoura boa, porque é bastante camada de tecido que a gente tem. Cuidado só para não cortar a costura. Fazer isso nos 4 lados e reservar essa peça para a gente fazer a parte interna. E acabamos a parte externa da nossa carteira com a técnica do meshwork. Não perca a próxima aula, onde a gente vai fazer a parte interna. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo da Pituca Sapeca.